Boa noite. Hoje é o dia 1 de Shvat, Rosh Chodesh Shvat 5781, dia 13 de janeiro 2021, Parashat Vayera, e vamos dar continuidade ao Mamar do nosso Rebbe Bat Legani, segunda parte. A gente começou na semana passada. Esse é um Mamar que foi falado em 1981, 5741, e está ligado ao capítulo 11 do Mamar original, que está no Kuntres Bat Legani do Rebbe anterior, que foi preparado para o dia 10 de Shvat de 1950, e a gente vem estudando desde 51 até hoje, todo ano, ligado a uma parte do Mamar. Então a gente começou semana passada na primeira parte, vamos concluir agora a segunda parte, sempre do mesmo Mamar, Bat Legani, Vim para o meu jardim, como preparação para o dia Yud Shvat que está chegando. Vai ser somente na semana que vem, no Shabat inclusive. Então a pergunta é a seguinte: reciclável ou definitivo? A resposta é definitivo. É um pouco chocante, eu acho que para muitos que associam reciclável como uma coisa boa. É uma coisa boa, mas a gente vai ver aqui que, de um certo modo, a ideia do reciclável um pouco acabou poluindo o conceito que as pessoas têm do mundo e de como a gente deve ter atitude e se comportar nesse mundo, e o que a gente deve procurar de decisões é sempre muito mais voltado para o que é definitivo e não para o que é reciclável. Reciclável é um byproduct, é um efeito colateral. É importante, mas não é o principal. O principal é realmente ter o que dure, o que é para sempre, o que é definitivo, o que é fundamental e essencial. E isso é o que a gente tem que viver cada vez mais nos dias de hoje. Dar valor ao que é o principal, o que é essencial, e, no nosso caso, a gente vai ver, está ligado com a preparação do mundo para já receber Mashiach definitivamente ainda hoje, se Deus quiser. Então, vamos começar vendo nessa parte do Mamar. Agora, o Rebbe está falando, ele traz do capítulo 36 do Tânia, baseado no Arizal também, que a nossa alma não desce para esse mundo para se consertar, para melhorar, para ela se purificar ou se tornar melhor do que era antes, já que não tem muito sentido, não tem nem lógica, porque a alma já era pura e permanece pura antes de descer para esse mundo. Pelo contrário, não tinha os desafios, porque de algum modo a alma sofre com o corpo quando ela vem para esse mundo, porque depois que ela se junta com o corpo, ela acaba sentindo também, embora a alma seja eterna e pura, ela se influencia na sua grandeza pelo corpo. Então não tem sentido a alma que já era pura vir para esse mundo para se consertar. Não é por ela mesma que ela vem para esse mundo. Ela vem sim para transformar esse mundo numa moradia. Isso foi falado no Mamar da semana passada, está no Mamar original do Rebbe anterior e está em muitos lugares de Hassidut. Esse é um princípio fundamental. Qual é o objetivo de Deus ao criar esse mundo? Transformar esse mundo numa moradia para ele, nesse mundo aqui embaixo. É chamada Dirá Batartonim. Dirá é moradia, a gente viu o sentido amplo de moradia, que a gente vai explicar novamente, e nesse mundo aqui embaixo, Batartonim. E aí o Rebbe tem uma conclusão lógica fantástica, maravilhosa, que ajuda muita gente a entender muita coisa do que a gente faz nesse mundo, no dia a dia, em todos os momentos de trabalho, na rua, no relacionamento, que para transformar esse mundo numa moradia, que esse é o nosso objetivo, já que esse material
esse mundo é material e físico, então isso é uma condição do mundo, né? Já que esse mundo é material e físico, para transformar esse mundo na moradia, precisa fazer uma guerra, porque a guerra é uma coisa física. A gente vai entender melhor o que é essa guerra, mas entendendo que a guerra está ligado a um mundo que é material e físico. Se fosse só espiritual, ou mesmo sem ser nesse mundo aqui embaixo, sem precisar descer para esse mundo, não precisa ser uma guerra, lá em cima não tem guerra. Guerra é aqui embaixo justamente porque é um mundo material e físico. Baseado nesse princípio que a gente desce para esse mundo, a alma desce para poder fazer a moradia para Deus aqui nesse mundo físico, não é a moradia em outro mundo. Então aqui eu tenho como exemplo de uma foto que não achei a principal, mas eu achei de boa qualidade, porque aqui tem um processo de transformação, né, uma fundição, em que é transformado uma matéria-prima num produto, numa forma, entrando no molde. O que eu acho perfeito é porque essa forma depois pode ser derretida, como aconteceu com a taça aqui no Brasil, ela pode ser derretida e depois voltar à forma original dela, enquanto que a gente está falando de uma transformação de um modo em que ela se transforma, que ela não pode voltar, ela não é reciclável, é definitiva. A guerra nesse mundo está ligado a não mudar. Pelo contrário, a guerra é mudar de um certo modo o produto, a situação, a gente mesmo, o mundo inteiro, de um modo que ele não mude mais depois, que seja definitivo e não reciclável. Então a guerra é mudar. A vitória também, consequentemente, está ligada à guerra e está ligada a esse mundo físico, é uma transformação completa, de uma forma que seja definitiva e não seja reciclável, não seja depois alterada para o estado anterior ou que volte atrás, né? Mesmo que tenha um crescimento, mas é um crescimento sempre no novo estado absoluto de grandeza, de elevação, de transformação, de melhoria que já teve. Não volta a descer e ficar de um modo negativo ou que não é o que a gente deseja, ou que Deus deseja. Por isso que o jardim está ligado com esse prazer total, esse bate legani. O jardim para Hashem é um prazer total, absoluto, não é relativo, e está ligado ao prazer que é a maior das sensações, não é simplesmente um capricho, nem mesmo a vontade sendo atendida. É um prazer que está acima da lógica, inclusive. É uma moradia, como a gente falou, repetindo da semana passada, não é simplesmente uma casa, não é aluguel, não é hotel, porque são recicláveis, são temporários, né, como Airbnb, como hotéis e Booking e assim por diante. É onde se sente bem na essência, né? Por mais que hoje tem modalidades de aluguéis ou de temporada ou de turismo em lugares que você se sente mais aconchegado, porque tem cozinha, como era uma coisa que não tinha antes, né? Tem copa, tem sala de estar, tem televisão e programas, etc., numa casa temporária hoje em dia, mas a gente está falando de uma moradia em que passa a ser da pessoa mesmo, como se tivesse uma mezuzá fixa dentro da casa para onde a gente vai, ou na moradia que a gente está fazendo para Deus. A gente falou sobre o tesouro também, não vamos abordar tanto isso nessa semana, só para deixar claro que o tesouro Hashem esbanja, não desperdiça, porque ele usa ao máximo, já que é tão importante para ele. E a gente tem que entender que o fato de Hashem esbanjar e usar ao máximo esse tesouro, não jogar fora nada, que daria a entender pela noção de desperdiçar, é porque ele dá muito valor ao que a gente representa nesse tesouro dele. A gente vai ver porque é a gente que faz parte do tesouro de Hashem. É a nossa tzedakah, são os nossos bons atos, é o nosso temor a Hashem, é o nosso Torá, a nossa tefilá, que tem um valor infinito para Hashem. O exército, soldado, também não vão abordar tanto nessa parte do mamar, mas lembrando que é fundamental entender que o soldado é aquele que tem resignação e aceitação, né? O conceito militar favorável que a gente falou na semana passada, sabendo que Hashem está no controle. Isso dá muita paz. No momento de loucura, como está, de escuridão, cada vez mais. Na semana passada parece que a gente não vai ter mais surpresas. Se Deus quiser, não vamos ter mais nenhuma surpresa, mas a gente percebe, né? Da semana passada para essa tiveram mais surpresas, loucuras que a gente nunca imaginar.
que pudesse acontecer, e ainda está acontecendo, se Deus quiser vai parar, mas a gente sabe que mesmo em todas essas loucuras, escuridão, sofrimentos, angústia, ansiedade, Hashem está no controle o tempo todo, como tem num outro vídeo que eu gravei e foi bastante assistido já tem algum tempo, para a gente controlar a ansiedade, sabendo que a gente está o tempo todo no colo de Hashem. O tempo todo Ele está no controle. Então, entrando mais no assunto específico desse mamar, dessa semana, essa parte eu chamei de rodada de fogo. Então, é o tudo ou tudo, né? É Mashiach agora, já, sem discussão, já não aguentamos mais, como está na Parashá da semana passada e no começo da semana, Vaerá, e segue na Parashá semana que vem, Parashá de Bo, que piorou depois que Hashem mandou Moshe Rabbeinu, piorou a situação, teve mais um momento de escuridão intensa antes da aurora, do sol nascer, da chegada de Mashiach, da revelação da era messiânica de uma forma clara para o mundo inteiro, para todos os povos. Tem mais um gostinho de escuridão, dificuldade, de aperto, que está já demais nessa época, mas é nessa Parashá que a gente está Vaerá, já começamos a sentir o gosto da Geulá de uma forma clara, lembrando que a Geulá já existe desde o começo da criação do mundo, né? Como está no primeiro dia da criação, Hashem já fala sobre Uruchosh el-Mashiach, sobre o Espírito de Mashiach pairando sobre a água, sobre o mundo. Já temos, só que de uma forma clara, e para o mundo inteiro, não só para alguns tzadikim em cada geração, que o mundo inteiro, todos os povos possam ver Mashiach, ver Hashem de uma forma revelada, no controle total, como a gente já está experienciando agora. Uma forma mais clara, isso tem que ser já agora, é a rodada de fogo, é o que eu falei, tudo ou tudo. Não podemos mais perder nenhum segundo. Então a guerra, o Rebbe explica, está ligada a afastar o lado adversário. Para que precise de guerra, tem que ter um lado adversário. Por isso que não tem uma guerra lá em cima, na alma antes de descer para esse mundo, não tem adversário, não tem um lado contra. Todo mundo anulado para Hashem. Aqui a gente tem que pegar o lado adversário e transformar ele, não só dar um nocaute, como deixar de modo que a vitória seja total, definitiva, nunca mais ele queira lutar contra a gente. Ele desista, pelo contrário, ele quer lutar junto com a gente, pelos nossos mesmos ideais. E como eu falei, não é só afastar o lado adversário, como também transformar a escuridão em luz, para que ela não seja nunca mais escuridão, né? E que o amargo vire doce também. E aí depois não tem como voltar a ser amargo. Depois que o amargo vira doce, ele vira doce, é um doce maior ainda do que se fosse doce desde o começo, porque ele tem aquela pontinha do azedo que ficou doce, do agridoce ou do amargo, né, do chocolate, por exemplo, do cacau, que vira doce e se transforma num doce que é muito gostoso e dá prazer para todos. Então não é cosmético, que está ligado com a ideia de reciclável, nem superficial, né, que ele pode depois mudar quando entrar em profundidade, ou depois voltar atrás. Tem que ser uma entrega, uma dedicação, Mesirut Nefesh, como a gente fala, Mesirat Haratzon, de entrega total da nossa vontade, da nossa alma, do nosso ideal, pelo ideal de Hashem, que é pra gente, no final das contas. Uma moradia para ele aqui nesse mundo, transformado num jardim. Devemos transformar, o Rebbe fala, a mentira do mundo num pilar para a casa. Isso não é uma brincadeira de palavras, embora seja mais ainda em hebraico. Mentira é sheker, que são as mesmas letras de keresh, que é o pilar do Mishkan, chamado keresh, krashim, e também está ligado com kesher, que é união. Então a mentira tem que acabar de uma forma que ela é transformada, ela não é só jogada fora ou afastada, ela deixa de existir e ela reforça o keresh, que são as mesmas letras de sheker, que se torna o pilar da moradia, porque ela dá uma sustentação que nunca mais ela pode voltar a ser mentira, não foi só afastada, mas sem, ou impeachment, que está se falando agora, né? Não é impeachment, é transformar o lado negativo. Não estou fazendo nenhum tipo de julgamento sobre a situação política americana ou no mundo, mas sim aproveitando o aprendizado em relação a não ser um impeachment, né, que a palavra está sendo agora, ou ser uma revolta, ou um afastamento do que é ruim, negativo,
mas sim transformar para que o novo governo, que é o governo divino, seja como é, baseado na gente, porque é a gente que vai estar governando junto com Hashem, sempre a gente, é o mundo inteiro, sempre do lado positivo e sempre pensando bem, sempre querendo o bem de todo mundo. A vitória de Hashem nesse mundo está ligada com essa reconstrução, com essa transformação, e está ligado com a reconstrução definitiva, nesse caso, de Jerusalém, que está ligado com o Beit HaMikdash Shlishi, com o terceiro Beit HaMikdash, que é definitivo e eterno. Jerusalém, como se sabe, a palavra é Yerushalayim, está ligado a temor completo. Yeru está ligado com Irá, que é temor. Shalem, Shalayim, está ligado com completo, é um temor completo. Então, a gente tem que exercitar justamente agora ainda, temos os últimos minutos da Galut, se Deus quiser, já virando a Geulah, é a gente aproveitar, sentir, internalizar e transmitir para todos no mundo, ter essa reverência, esse temor completo, essa aceitação do que Hashem faz nesse mundo, mesmo sem entender, mas também entendendo. Isso está ligado com Jerusalém, a gente vai merecer, através desse nosso temor completo, que está ligado com o tesouro que Hashem tem nesse mundo, de todos nós, temos esse temor, respeito, vergonha de Hashem, reconhecimento de Hashem, saber que está no controle, a gente vai conseguir a reconstrução de Jerusalém e do Beit HaMikdash em Jerusalém e do Kodesh Kodashim, que é o lugar mais sagrado do mundo. O tesouro de Hashem, que a gente falou, é o temor superior ligado a Jerusalém. E a gente vai ter isso com a construção de Jerusalém, baseado nesse nosso temor. Quando temos esse temor superior, entregamos nossas vidas na prática, que é a ideia do soldado, de estar na guerra, de entregar a sua vida, não necessariamente precisa entregar a vida materialmente e se ocultar e sair desse mundo, é entregar, de ter a vontade de entregar, e estar disposto a se entregar, mas obviamente preferir viver nesse mundo, porque assim a gente está fazendo a vontade de Hashem. O mundo inteiro deve sentir esse temor ao rei, dos reis, com vergonha, que é o mínimo do temor a Deus. Aí tem uma pergunta interessante, que esses podem ter sido feitos já agora, o Rebbe traz no Mamar. A vitória está ligada a ter um adversário. Se não tem adversário, não tem vitória, não tem de quem ganhar. A gente não ganha de si mesmo. Em princípio, como a gente vai ver, que não é bem assim, mas tem que ter um adversário que seja dentro da gente, por isso estou falando. E como existe isso lá em cima? Como é que tem um adversário para Deus lá em cima? Na verdade não tem. Mas, ainda reforçando a pergunta, todos os assuntos desejáveis não alcançam, não chegam lá em cima. Então como é que a gente fala de adversário e de ter uma vitória lá em cima? A gente vê que ao vencer aqui embaixo, tem a vitória lá em cima. Então no fundo, a vitória está ligada com a nossa vitória. A vitória de Hashem lá em cima depende, porque assim Ele quer, da nossa vitória aqui embaixo. Nós somos os representantes, os emissários, os shluchim de Hashem, que o representante, nesse caso emissário, é como se fosse Hashem mesmo, e lá tem a vitória lá em cima, graças ao nosso esforço aqui embaixo. Deve dar força para a gente se esforçar mais ainda. Justamente a vitória da casa de David, o Rebbe traz isso, essa vitória está ligada com a casa de David, com David Ameler, Beit David, que está ligado com o reinado eterno e superior. A gente sabe que David está ligado com temor, com Teshuvah, é exatamente a resignação, Kabbalatol, aceitar como soldado. David está ligado com guerra, com militar, com o exército de David, que foi comparado pelo Rebbe Rashab ao nosso exército, se vota achando que a gente tem nessa nossa geração, se entregando totalmente tudo que a gente tem para poder vencer a guerra, que é essa guerra pacífica, a guerra do bem, para transformar o mundo inteiro com caridade, acabar com a fome e trazer paz para o mundo inteiro, está ligado com essa resignação à vontade divina. Resignação, como a gente falou, é Kabbalat Ol, que é a aceitação, que está ligado com o David Ameler, uma Teshuvah, Ilaá superior. Moradia. O que é moradia? O Rebbe traz nesse mamar falando que a vitória está ligada a vencer a si mesmo, como eu falei. Então, não necessariamente a vitória é com algo externo, porque pode ser sim algo externo, mas dentro da gente também. Então, para a gente, a vitória não é só ganhar o que está lá fora, é para ganhar o que está dentro da gente. A gente se transformar
mudar definitivamente o que está na nossa natureza, mesmo que seja a natureza ligada à alma divina. Quer dizer, tem uma natureza ligada à alma divina de fazer sempre o bem, mas a gente tem que transformar para fazer isso melhor ainda. Caprichar mesmo no que já é sagrado, no que é de Kedushá, da Nefesh Eloki, da alma divina. Até que ponto a gente tem que crescer e melhorar e se transformar e transformar a moradia para Deus. A gente vai ver que essa moradia está ligada com nós mesmos. Então, por isso que para ter uma moradia para Hashem nesse mundo, a gente tem que transformar a nós mesmos, não só a nossa casa, com certeza, com mezuzá, comida caché, cumprindo o Shabbat, e tendo trata mishpahá, pureza familiar, e harmonia, e estudo de Torá, fazendo mitzvot, a educação própria dentro de casa, para todo mundo, no mundo inteiro, com paz, com bondade, com caridade dentro de casa, com certeza, mas também dentro da gente. Isso é fundamental, vamos ver daqui a pouquinho. O desejo de Hashem por ter a moradia nesse mundo é um desejo dele. E esse mundo é tão baixo. E esse desejo está acima das perguntas, como diz o Alter Rebbe. Não tem caixa, não tem pergunta, questionamento e ocultação para um desejo de Hashem. Então não tem que ficar procurando lógica nesse desejo dele de querer uma moradia nesse mundo tão baixo. E aí, aquele ponto que eu ia falar, o mundo é o macrocosmo e a pessoa é o microcosmo. Então, quando a gente fala moradia para Hashem nesse mundo, que é o macrocosmo, também é moradia para Hashem, não só no médio cosmo, que é a casa, como na pessoa, como nós que somos o microcosmo. Então, dentro da gente tem que ter uma moradia para Hashem. Assim como está falado no Parashat Trumá, que eu vou até daqui a pouco, a gente já está no nível Shemot, Deus fala que quer uma moradia, um Mishkan, como está no Parashat Trumá, que é um Beit HaMikdash, no sentido mais amplo do Mishkan, um templo sagrado, como já tivemos 2 que foram destruídos em Jerusalém, e agora está na hora H da reconstrução, o terceiro Beit HaMikdash definitivo, para sempre. E isso tem que ser dentro de cada um e um de nós, e uma de nós, né? A moradia. Porque está escrito Veshanti Betoham, em cada um de vocês, e não Betoró, como seria no Beit HaMikdash. Hashem não vai morar só no Beit HaMikdash, vai morar dentro de cada um e uma de nós todos. Para isso, a gente entende agora uma revelação, um hidush, uma novidade tremenda do Rebbe. Primeira vez que eu vi, justamente nesse mamar, nesse ano, que o Rebbe falou em 81, em Memalef, que tem a parte mais baixa do mundo também dentro da pessoa. Então é até lá que a gente tem que ir, até essa parte baixa que dentro da gente. Tem o mundo mais baixo, como era o Egito na época, como era Haran também, como de um modo a gente pode falar na Galut, no Rio de Janeiro, em cidades do Brasil, né? Não de uma forma negativa, mas do quanto a gente pode e deve refinar e melhorar do que acontece na nossa cidade, né? Mesmo no nosso bairro, a gente transformar isso, e isso também tem essa parte baixa, não no sentido de desprezível, ou de que é abominável com certeza, mas sabendo que isso foi Deus que criou assim, que quis que isso fosse transformado para o bem. Então não é para a gente se sentir diminuído por ter também dentro da gente uma parte baixa, porque não, esse é o desafio, esse é o teste, essa é a escuridão que a gente tem que transformar em luz dentro da própria pessoa. A parte mais baixa do mundo dentro da própria pessoa está ligada à qualidade da vitória. Então é essa vitória dentro da gente que a gente consegue justamente na parte mais baixa, porque é onde tem um adversário que não quer fazer a vontade divina. E concluindo, tem aqui uma mensagem muito interessante, que é o que está escrito no Mamar, mas que eu expandi um pouco, ampliei para resumir, de uma forma geral que a gente está concluindo essas 2 aulas. Sair das limitações, que é Yitzat Mitzrayim, que é o tema dessa nossa época, que a gente está vendo agora, nas Parashiot de Shemot, Vaerá, que é agora Bo, e em seguida Beshalar. A gente sair de Mitzrayim, sair das limitações dos Meitzarim, refere-se mesmo às fronteiras da santidade, como a gente falou. Então, mesmo o que já tem bom dentro da gente, se está numa forma limitada, a gente tem que sair disso. Isso eu falo para mim mesmo, né? E cada um tem que entender o quanto que isso vale para cada um de vocês, mas certamente é isso que a Hashem está exigindo da gente para o nosso bem, a gente conseguir sair das fronteiras, das limitações mesmo do que já é bom dentro da gente,
do sagrado. Então aquele que dá de tzedakah, por exemplo, 200, deve querer dar 400, 400, 800, assim por diante, como está na Mishnah. Isso já está bom, pode ser melhor ainda. Besser ou nor besser, como se diz em Yiddish. Para isso, a alma desceu lá de cima, para esse poço profundo, como a gente falou já em uma outra aula, né? A alma não desce aqui para se refinar. Por que ela vai descer para um mundo tão baixo assim? E dentro da gente também para dificuldades, desafios, mentiras e coisas indesejáveis nesse poço profundo e baixo? A gente deve vencer dentro de casa, dentro da gente. A gente falou que é vitória. Tem um adversário, tem uma parte baixa que não quer fazer a vontade divina e tem que ser de modo definitivo. Não pode ficar com medo que ele vai voltar. Não pode ter fantasmas. Sabendo que somos um jardim para Deus. Já somos. Assim Deus criou o mundo. Vindo para esse mundo que ele chamou de Ganuni, o meu jardim. É que por vários motivos que muitos independem da gente, a presença divina, porque Hashem continua aqui de uma forma definitiva, como sempre esteve, a presença divina foi expulsa e a gente tem que trazer de volta para esse jardim para ficar claro que é um jardim dentro da gente e no mundo inteiro e ter prazer de tudo. Hashem deve ter prazer do jardim. E o que passamos nessa época e na história em geral, em todas as escuridões e desafios que vamos enfrentar, a gente vai transformar já agora num jardim para Hashem, que é a moradia para Ele, de uma forma muito elevada, que dá prazer para Ele, que é onde Ele se sente bem na sua essência. E aí, concluindo, já definitivamente esperamos já terminar essa aula já na Geulah, o que eu falei na outra aula também, e assim que o Rebbe conclui o Mamar inteiro, e a gente talvez, espero, consigamos entender um pouquinho melhor o que a gente falou no começo da aula passada, no final da aula passada, e agora depois de ter passado por todas essas explicações do Rebbe, através das nossas ações, porque nesse mundo tem que ter ação, é um mundo de ação, chamado mundo de Asiá. Durante o tempo do exílio, que está ligado com a escuridão, com a dificuldade, com os Meitzarim, o Mitzrayim, as limitações, as fronteiras, que está ligado com o exílio, que justifica a gente ganhar, porque tem um adversário e tem um exílio, limitações dentro da gente mesmo, no modo que a gente não se maravilha, não se pressiona, não se diminui com todas as contas que está ligado com o exílio, medidas, restrições, dificuldades, máscaras, álcool gel, e internações e doenças, se Deus quiser, conseguindo ganhar essa guerra, até que não nos envergonhamos dos zombadores que são esse adversário, que tem muita gente dentro da gente. Às vezes, ninguém está preocupado e querendo que a gente erre ou faça uma coisa errada. A gente associa ao outro, mas ele não quer que eu faça isso, ele não me deixa fazer isso. Mas somos nós que temos essas vozinhas dos zombadores que poderiam estar falando isso, a gente se envergonha e deixa de fazer uma coisa positiva. Mas quem se prejudica pode ser nós. A gente pode se prejudicar porque a gente se envergonha do que a gente imagina que os outros vão falar, o que os outros falam. A gente tem que parar de se envergonhar, parar de se impressionar com o que tem essa voz dentro da gente, muito mais ainda quando falam dentro da gente, porque não interessa, interessa o que a gente tem que fazer nessa guerra. A gente faz então tudo que depende de nós, com o temor a Hashem, que a gente falou que está ligado com essa resignação, com o temor, sim, de ter vergonha, de ter reverência para a majestade de Hashem nesse mundo, né? Temor por vergonha, temor inferior, superior, em suma, a plenitude do temor que está ligado com o Yerushalayim, que a gente falou. E aí sim, chegamos à construção de Jerusalém. Reconstrução é uma transformação definitiva e clara, eterna, aqui nesse mundo, Jerusalém, não só espiritualmente, até chegar na construção propriamente dita, que a ação é o principal, material, a gente ter e ver, enxergar e tocar e estar dentro do Beit HaMikdash, aqui nesse mundo, sem cidade de muralhas, porque o mundo inteiro que Hashem espalhou a gente, por todos os povos, a gente conseguiu convencer o povo inteiro sobre a grandeza de Hashem, a grandeza da missão que a gente tem por Hashem, que é para todo mundo, não é só para o povo judeu, e a gente conseguir reconhecer Hashem, dono do mundo, Hashem com o nome de Sebakot, está ligado com a essência mais essencial dele, um nível muito elevado, que está ligado com essa guerra, aqui nesse mundo físico, aqui embaixo, a vitória aqui embaixo,
nossa, depende da gente, pessoal. Vamos lá. Somos nós que temos que fazer essa vitória, que representa a vitória lá em cima, que está ligado ao reino da casa, reinado da casa de Davi da Meller, que está ligado com esse temor a Hashem, de onde vem Mashiach Tzidkeinu, vem da casa de Davi, com a redenção verdadeira e completa, definitiva, que seja em breve, aceleradamente, em nossos dias de verdade, Mamash, Mashiach Now, Geulah Shleimah, Teikaf Umead Mamash, como o Rebbe sempre fala, que seja agora já, Shabbat Shalom, tudo de bom para vocês, só temos boas notícias, Amém, Mashiach, já.